você vai abrindo a sua Bíblia. Quero lembrar vocês que estão aqui e todos que estão nas redes sociais também, que sábado agora é o nosso culto de consagração, das 5 da tarde até as 7 da noite, e eu conto com a presença de todos vocês para o nosso culto de consagração e santificação para a Santa Ceia. E domingo às 9 horas da manhã, estaremos reunidos para juntos, em uma só fé, celebrarmos a ceia do Senhor. Amém? Marcos capítulo 10, do versículo 46 e diante está escrito assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que o Senhor fale conosco agora pelo poder da tua palavra, e que o Senhor possa usar este pregador e tocar o coração de todas as pessoas que ouvem aqui no templo, que ouvem nas redes sociais, que ouvem passando pelo caminho, que todos sejam tocados pelo teu Espírito através desta palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A gente pode aplaudir Jesus mais uma vez antes da gente se assentar. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Podeis assentar. A cura do cego Bartimeu é um dos textos bíblicos mais conhecidos, um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus. Um cego que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola, como todos os dias ele fazia. Aquele homem vivia num tempo em que o fato dele ser cego não dava a ele muitas oportunidades, porque não havia nenhum tipo de trabalho social, e este homem vivia exclusivamente das esmolas que ele conseguia receber todos os dias quando ele saía à rua. Tanto é que nos dias de Jesus, as pessoas que pediam esmola e que tinham motivo para isso, como um cego, por exemplo, eles usavam uma capa, e aquela capa é como se fosse uma espécie de uma autorização social para que a pessoa pudesse pedir esmola. E quando alguém olhava de longe e via alguém com aquela capa e com as mãos estendida, já entendia que era uma pessoa necessitada e que ela sobrevivia das esmolas que ela conseguia levantar. E o cego Bartimeu, todos os dias, ele ia e ficava à beira do caminho, de uma estrada movimentada, de um caminho movimentado, e ali naquele lugar ele estendia as suas mãos e dizia para as pessoas uma esmolinha, pelo amor de Deus, e as pessoas iam entregando esmolas para aquele homem. Mas o texto bíblico diz que neste dia Bartimeu estava à beira do caminho, como ele fazia todos os outros dias. E de repente Bartimeu começou a perceber que algo diferente estava acontecendo. Como ele era cego, ele não podia enxergar, e ele não podia ver o que estava acontecendo, mas os ouvidos aguçados de um homem cego mostravam e revelavam para ele que o som, o barulho aquele dia era diferente. O som parecia o barulho do passo de um exército chegando, os pés de muitas pessoas andando ao mesmo tempo. E Bartimeu, apreensivo, sem saber ao certo o que estava acontecendo,
ouvindo o passo de muitas pessoas e o som de muitas vozes falando ao mesmo tempo. Bartimeu então, ele consegue colocar a mão em alguém que estava passando perto dele. E Bartimeu pergunta para aquela pessoa: o que está acontecendo agora? E a pessoa responde para o cego Bartimeu: é Jesus que está passando por aqui, aleluias. E eu quero já dar uma boa notícia para cada um dos homens e das mulheres de fé que estão aqui e que estão lá nas redes sociais. Assim como Jesus estava passando pelo caminho onde Bartimeu estava à beira daquele caminho, Jesus Cristo está passando por aqui agora. Ele está presente aqui nesta noite, Ele está presente aqui neste lugar, e só quem crê levanta a mão para o céu, dá um glória a Jesus bem forte aí, porque Jesus está neste lugar e Ele é digno de ser glorificado e de ser engrandecido, aleluias. A Bíblia diz que quando Bartimeu recebe a notícia, recebe a informação de que todo aquele movimento, de que todo aquele barulho, o motivo era Jesus passando naquele lugar, Bartimeu, ele se levanta, ele que estava sentado à beira do caminho, ele se levanta, e quando ele se levanta, ele começa a clamar ao Senhor Jesus, e no seu clamor, Bartimeu grita bem alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que o clamor de Bartimeu é um clamor que revela a fé por duas razões. Primeiro, revela a fé pelo simples fato de clamar. Ao saber que era Jesus, ele ergue a voz e começa a clamar, e aquele clamor revela que ele acreditava, que ele cria que Jesus tinha poder para mudar a história da vida dele. Quantos de vocês creem que Jesus tem poder para mudar a história das nossas vidas? Jesus tem poder para mudar toda a nossa história, todo o nosso caminho, o nosso futuro. Jesus tem poder de mudar situações de derrota e transformar a derrota em vitória, de transformar o fracasso em sucesso, de levantar o caído. Jesus tem poder de transformar a tristeza em alegria, a fraqueza em força. Ele tem poder para transformar a nossa história e Ele tem poder para nos abençoar. Então Ele está aqui e Ele pode fazer algo extraordinário na minha e na sua vida nesta noite, se nós crermos. Só quem crê, diga um glória a Deus bem forte. E Bartimeu cria, Bartimeu acreditava, e porque ele acreditava, quando ele soube que Jesus estava ali, ele simplesmente começou a clamar e a gritar pelo nome de Jesus. E as palavras que saíam dos lábios, não apenas dos lábios, mas do coração de Bartimeu, revelava ainda mais o teor e o tamanho da sua fé, porque as palavras que Bartimeu dizia eram: Jesus, ou Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que que estas palavras demonstravam que a fé dele era ainda maior do que parece no primeiro momento? Porque quando ele declarava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é porque Bartimeu cria, acreditava e reconhecia que Jesus Cristo era o Messias prometido, era o Messias enviado, filho de Davi. Esta expressão não é uma expressão qualquer, não é uma expressão que sai simplesmente por sair da boca, mas quando ele declara: Jesus é o filho de Davi, Jesus filho de Davi, ele está dizendo: eu creio que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador, que o Senhor é aquele que foi enviado dos céus. Por isso eu creio que o Senhor tem poder para ter misericórdia de mim e para me abençoar. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Agora Bartimeu nos traz algumas lições. A primeira lição é a lição da fé. Quando nós estamos buscando algo na presença do Senhor, a primeira lição que nós aprendemos é que nós temos que buscar com fé. Não basta estar aonde Jesus está, não basta estar perto de Jesus. Tinha uma multidão de pessoas ali, todo mundo estava perto de Jesus, todos estavam onde Jesus estava. Isso é bom, mas não é o suficiente. Estar onde Jesus está, estar perto de Jesus é bom, mas nós precisamos acrescentar fé.
Jesus está aqui agora, nós estamos aonde Jesus está, nós estamos perto de Jesus, mas nós precisamos acrescentar fé, porque daqui a pouco nós vamos orar, e o poder do Senhor Jesus pode alcançar as nossas vidas, e foi para isso que nós viemos aqui nesta noite, para sermos tocados pelo Senhor Jesus. Você pode glorificar Ele só por um instante aí, exaltar o nome do Rei Jesus, abrir a sua boca e dar glória e dar aleluia, porque para ser tocado por Jesus, nós viemos aqui nesta noite de hoje, foi para buscar o Senhor. Então Bartimeu clamou: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como Bartimeu era cego, Pedro, Bartimeu não sabia se Jesus estava perto ou longe, ele não tinha noção de qual distância Jesus estava dele, e para não correr o risco de não ser ouvido, de não ser notado, de não ser percebido no meio da multidão, para chamar a atenção de Jesus, Bartimeu clamava com a voz bem alta, ele clamava em alto e bom som, ele gritava bem alto: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não apenas balbuciava as palavras, ele não apenas dizia ou falava, mas ele gritava bem alto, porque ele pensava: se Jesus estiver longe, ele vai ouvir o meu clamor. Então ele dizia: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto aponta, o texto indica que o clamor de Bartimeu era tão alto que incomodou algumas pessoas, e as pessoas passavam perto do Bartimeu e mandavam Bartimeu se calar, diziam para ele: cala a boca, cego, você está incomodando o mestre. Mas a palavra do Senhor mostra que diante da recusa e da oposição das pessoas ao clamor de Bartimeu, Bartimeu não parou de clamar, mesmo que as pessoas mandassem ele se calar, mesmo que as pessoas mandassem ele parar de clamar, Bartimeu clamava ainda mais, e clamava ainda mais alto, e gritava: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes nós, por muito pouco, desistimos de buscar, desistimos de clamar, às vezes desistimos de buscar ao Senhor, porque nós já oramos uma vez e nada aconteceu, mas Bartimeu clamou uma vez e nada tinha acontecido, mas ele decidiu continuar clamando até algo acontecer. Esta é uma lição que nós temos que ter para a nossa vida. Nós temos que clamar ao Senhor, até que a bênção do Senhor alcance as nossas vidas, se é que nós cremos que Ele tem poder para nos abençoar. Quantos aqui creem que Ele tem poder para abençoar? Quando nós desistimos, sabe quando que a gente desiste? A gente desiste quando a gente lá no fundo não crê que Ele pode abençoar, ou quando a gente não acredita que Ele quer nos abençoar. Eu lembro quando o leproso se aproximou do Senhor Jesus para pedir para ser curado, diz o texto bíblico que ele se prostrou aos pés do Senhor e adorou Jesus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus: o Senhor tem poder para me purificar, e eu creio nisso. Quantos creem que Jesus tem poder para te abençoar nesta noite? Mas o leproso ao mesmo tempo estava dizendo, ao mesmo tempo que ele dizia: eu sei que o Senhor tem poder, eu tenho uma dúvida, eu não sei se o Senhor quer. Poder o Senhor tem, autoridade o Senhor tem, mas eu não sei se o Senhor quer me abençoar. E muitas vezes nós desistimos de buscar ao Senhor, como Bartimeu não desistiu. Nós desistimos porque a gente às vezes não tem certeza que Ele quer nos abençoar. Mas quando o leproso disse: eu não sei se o Senhor quer, Jesus olhou para ele e disse: eu quero, fica limpo agora. E a lepra deixou o corpo dele, o milagre aconteceu e o leproso ficou curado, porque Jesus queria curar o leproso. Mas o Bartimeu, diferente do leproso, ele tinha certeza de que Jesus podia abençoá-lo, e ele acreditava que Jesus queria abençoar ele naquela hora. Quantos creem que Jesus tem poder para te abençoar? Então diga comigo: eu creio que Jesus tem poder para me abençoar.
não importa qual seja o seu problema, Ele tem poder. Mas quantos, além de crer que Ele pode, quantos creem que nesta noite Ele quer te abençoar? Dá um sinal com a mão e declara comigo: também creio que Jesus, que tem poder, quer me abençoar. Diga bem forte: Jesus quer me abençoar. Então, quando nós temos esta certeza de que Ele pode e de que Ele quer, o nosso clamor é um clamor perseverante, o nosso clamor é um clamor insistente. Bartimeu entendia que Jesus estava passando, e se ele deixasse Jesus passar e ir embora, talvez ele nunca mais tivesse uma oportunidade como aquela. Bartimeu sabia que estava diante de alguém que podia e que queria abençoá-lo, e ele não ia perder aquela oportunidade, aquela chance de forma alguma. Entenda uma coisa: eu e você, nós estamos agora na presença de Jesus, e nós temos a oportunidade de ser abençoados por Ele, não amanhã, não a semana que vem, não o mês que vem, não o ano que vem, mas agora. Quantos creem que você pode ser abençoado agora? Ele tem bênção para amanhã? Sim, Ele tem bênção para amanhã. Ele tem bênção para a semana que vem, para o mês que vem, pastor João Batista, para o ano que vem. Mas Ele também tem bênção para agora. Porque quando Ele foi lá em Betânia e o Lázaro estava morto e sepultado, Jesus chegou para Maria e disse para Maria assim: olha, Ele vai ressuscitar. E a irmã de Lázaro respondeu dizendo: eu creio, Senhor, que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela estava pensando numa bênção do futuro, que é verdade, vai ter a ressurreição do último dia. Mas quando ela pensou só na bênção do futuro, Jesus falou: não, eu abençoo no futuro, mas eu abençoo hoje também, porque eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. Jesus está dizendo: eu vou abençoar lá no futuro, mas eu quero abençoar hoje também, e eu quero que você creia nisso. Jesus tem bênção para você amanhã, mas Ele te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer te abençoar hoje, e porque Ele quer te abençoar agora. Só quem crê, levanta a mão por um instante e glorifica o nome dEle aí, porque Ele vai te abençoar ainda hoje. Não foi à toa, não foi em vão, que nesta noite de feriado, com um pouco de frio, você saiu de onde você estava e veio aqui. O Senhor marcou esse encontro contigo, e Ele vai nos tocar, e Ele vai nos abençoar. Só quem crê, aplaude a Ele bem forte, com as mãos e com os lábios, glorifique e exalta o nome do Rei. Bartimeu, então, por ter essa certeza, por ter essa convicção, ele clamou bem alto, em alto som: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando mandavam ele se calar, ele não se calava, porque quem tem fé não se cala, quem tem fé não desiste, quem tem fé não retrocede. E ele continuou clamando, clamando, até que Jesus decide abençoá-lo. E aí a palavra do Senhor diz: o cego não está vendo nada, porque ele é cego. Mas Jesus pede para algum dos seus discípulos: vai lá e chama ele. Bartimeu continuava gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o discípulo chega no Bartimeu e toca nas costas dele. Talvez o Bartimeu, que estava sendo repreendido por muitas pessoas, tenha pensado que era mais um para repreendê-lo. Mas aquele não veio para repreender, aquele veio para trazer uma boa notícia, aquele veio para trazer boas novas, porque aquele discípulo toca nas costas do cego Bartimeu e diz: não precisa clamar mais, vem comigo, porque o mestre te chama. Aleluias. Quando eu leio esse texto, eu fico me imaginando no lugar de Bartimeu, cego, na beira do caminho, e agora eu estou clamando para Jesus, e o anunciador das boas novas vem, toca em mim e diz: Ele ouviu o teu clamor, vamos lá, porque Ele está te chamando. Eu consigo imaginar, quando eu me coloco no lugar de Bartimeu, eu consigo imaginar e sentir a alegria que aquele homem sentiu. Jesus está me chamando, Jesus está me chamando para ir para perto dEle, para ir ao encontro dEle, e a minha vida vai mudar hoje, aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa e creia no que eu vou te falar. Sabe por que você saiu da sua casa e da onde você estava e veio aqui hoje? Porque Jesus chamou você. Porque você tinha um monte de lugar para estar hoje,
Você podia estar em vários lugares, mas você veio aqui porque Jesus te chamou para este lugar. E quando Jesus chama, Ele não chama para o chamar. Quando Jesus chama, Ele não chama para que nada aconteça. Quando Jesus chama, Ele chama para abençoar. E Ele chama para mudar a nossa história. O Zaqueu estava em cima da árvore, escondido no meio das folhas. Mas Jesus chamou o Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E quando Jesus entra na casa do Zaqueu, Jesus muda a vida dele. Jesus muda a história dele. Jesus abençoa ele. Entenda isso. Quando somos chamados pelo Senhor Jesus, Jesus nos chama não à toa, não por um acaso, não por um erro, por um engano, mas Ele nos chama para nos abençoar. E nesta noite, você foi chamado por Jesus, porque Ele quer e Ele vai abençoar você. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor por um instante, porque quando você glorifica, a sua fé é fortificada, a sua fé é alimentada, a sua fé é fortalecida. Então creia nisso, não é por um acaso. Você está pensando que é você que resolveu vir aqui, foi Jesus que te chamou e te trouxe, e Ele te trouxe aqui para te abençoar, e esta noite Ele vai abençoar você, aleluias. Mas a gente continua aprendendo com Bartimeu. Quando Bartimeu recebe a boa notícia, aquele homem que já clamava com fé, o simples fato de clamar já era fé. E quando ele clamava, ainda dizendo palavras que expressavam uma fé maior, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo que Jesus era o Messias, o Salvador enviado, este homem nos surpreende, dando mais um passo de fé. Quando ele recebe a notícia de que Jesus tinha chamado ele, Bartimeu, que não estava mais sentado, já tinha se levantado para clamar, ele agora toma uma outra atitude. Aquela capa que ele usava, que era um uniforme que toda pessoa que pedia esmola usava, porque é como se fosse um uniforme de autorização para pedir esmola. Outras pessoas, outros estudiosos dizem que era uma capa que apenas cegos usavam. Alguns dizem que era uma capa que todos que eram autorizados pedir esmola, seja por cegueira ou por outro motivo. Mas o fato é que Bartimeu precisava daquela capa para conseguir o sustento dele. Mas quando ele se levanta e ouve a notícia de que Jesus estava chamando, a primeira atitude dele foi jogar a capa fora. E veja que jogar a capa fora é uma atitude de fé, porque quando Bartimeu ainda cego joga aquela capa fora, Bartimeu está pela fé declarando assim: eu tenho certeza que a partir de hoje eu não vou mais precisar pedir esmola, porque o Jesus que me chamou vai abrir os meus olhos, eu vou poder trabalhar, porque a partir de hoje eu vou enxergar, aleluia. Isso é uma atitude de fé. E é assim, quando nós vamos ao encontro de Jesus, como nós viemos hoje, a gente precisa vir com a convicção e a certeza de que seremos abençoados por Ele. Ora, se nós já cremos que Ele tem poder para nos salvar, para nos abençoar, e nós cremos, se nós já cremos que Ele quer nos abençoar, e nós já cremos, então nós podemos se comportar como quem já está abençoado, ainda que a bênção não tenha chegado. Seria fácil Bartimeu jogar a capa depois que enxergar, depois que o milagre aconteceu, mas veja que ele já se comporta como uma pessoa abençoada, ele já se comporta como alguém que já foi curado, ainda cego. O que é isso? Isso se chama fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, Hebreus 11:1. E a certeza das coisas que se não veem. Eu ainda não estou vendo, mas eu acredito. A bênção não chegou ainda nas minhas mãos, mas eu tenho certeza que ela já está a caminho. Eu ainda não estou sentindo o cheiro, ainda não estou vendo, eu não estou sentindo o sabor, mas eu sei que já foi ordenado nos céus, e a vitória vai chegar nas minhas mãos, então eu posso me considerar um abençoado por Deus. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? Eu acho interessante, né? Essa semana aconteceu uma coisa engraçada lá em casa com a gente. A Bíblia fala que a gente tem que ser como uma criança, né? Olha que interessante. A pastora Sueli mandou um vídeo, uma mensagem de vídeo para minha filha, dizendo que tinha comprado um tênis para nossa netinha, e que no dia seguinte, isso foi na quarta, disse: amanhã, quinta-feira, né? Quinta, né? A gente ia levar lá. Mas aí mandou para minha filha, mas a minha filha mostrou o vídeo para minha neta, não sei por que motivo, mostrou para ela.
E aí a minha netinha, então, ela, quando viu o vídeo, a avó dizendo assim, que amanhã ia levar o tênis para ela, o que ela fez? Já começou a se comportar como quem já tinha um tênis novo. Olha que interessante como a criança é. E aí quando chegou no outro dia, aconteceu uma situação lá em casa, e de quinta-feira a gente busca ela na escola, né? Então ela já ficou na porta da escola assim, esperando o vô e a avó chegar com o tênis dela. Só que aconteceu uma situação e a gente não pôde buscar ela. Então nós ligamos para a Cristina e falamos, a gente vai chegar um pouco mais tarde, busca a Cristina lá na escola, e aí depois você pega, depois a gente vai aí. Quando abriu o portão da escola, que ela viu que era a mãe, que não era o vô e a avó, ela começou a chorar, e ela chorou triste. Por quê? Porque quando ela ouviu a avó falando no dia anterior no vídeo que ia levar um tênis, ela acreditou naquilo. Então você percebe que a criança é assim, ó, a criança basta você falar para ela, que ela acredita. Você fala para a criança, ela acredita, e ela já se sente, ela já se sente como quem já recebeu aquilo que ainda não chegou na mão dela. Não chegou, mas vai chegar. Não é assim? Eu vi no vídeo a avó falando, então se a avó falou no vídeo que vai me trazer o tênis, então o tênis já é meu. Não está comigo, mas vai chegar. E foi uma decepção para ela quando abriu a porta da escola e não era o vô e a avó, mas era a mamãe, ela chorou. Aí depois, quando nós fomos lá na casa e chegamos um pouquinho mais tarde, e que ela viu a vovó, aí ela ficou feliz, ela ficou contente, abraçou a avó, e foi a primeira coisa que ela falou? Trouxe meu tênis. Trouxe meu tênis. Mas por que ela tinha essa certeza? Porque a avó falou e a criança creu. E assim estava sendo o Bartimeu estava sendo como uma criança. Jesus falou assim, fala para ele que eu estou chamando. Olha, se Jesus está chamando, então eu vou ser abençoado. Eu creio, eu não preciso, eu estou cego ainda, mas eu vou enxergar porque Jesus me chamou. Eu não estou vendo ainda, mas eu vou ver, porque não foi qualquer um que me chamou, quem me chamou é Jesus. Se Jesus me chamou, eu não preciso mais de capa, porque de agora em diante eu não vou mais precisar pedir esmola. Eu sei que eu estou cego ainda, mas falta só um pouquinho, falta só alguns minutos, alguns segundos, falta só um instante. Eu não sei se ele está perto ou está longe, mas estão me levando até ele, e quando eu chegar diante dele, os meus olhos vão se abrir, e eu vou enxergar. Então pode ficar essa capa para quem quiser. A partir de hoje eu não sou mais mendigo, a partir de hoje eu vou trabalhar, porque Jesus vai me abençoar. Você pode dizer um glória a Deus bem logo, bem forte? E é assim que a gente tem que crer. É assim que a gente tem que acreditar. E ele então se aproxima de Jesus, e quando ele se aproxima de Jesus, o texto bíblico de Jesus diz que Jesus olha para o cego e faz uma pergunta que a resposta é a mais óbvia possível. Ele pergunta para o cego Bartimeu: o que você quer que eu te faça? É uma pergunta que tem a resposta mais óbvia. Pergunta para qualquer pessoa: o que um cego quer? Enxergar. Mas entenda uma coisa, nós temos que aprender com esta pergunta de Jesus e com a resposta de Bartimeu, que Jesus, quando a gente se aproxima dele, ele quer ouvir a nossa voz, e Jesus vai fazer na nossa vida aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pedir. Lembra que Jesus disse no Sermão da Montanha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e para quem bate se abre. E o Tiago, na sua carta, o Tiago escreveu assim, vocês não têm porque vocês não pedem. E muitas vezes nós não somos abençoados, não é porque Jesus não tem poder, não é porque Jesus não quer nos abençoar, não é porque Jesus não está presente, porque Ele está presente, não é porque nós estamos longe dEle, nós estamos perto dEle, nós estamos no mesmo lugar que Ele, mas o problema é que muitas vezes a gente não pede até no culto. Quantas vezes, pastor João Batista, no momento que nós estamos fazendo a oração da fé, a gente olha para a igreja
tem pessoas clamando, buscando, mas tem pessoas que estão na igreja procurando não sei o que, com os olhos abertos, olhando para as paredes, olhando para o movimento, olhando para o chão, conversando para quem está do lado, ao invés no momento da oração da fé, pedir ao Senhor Jesus, pedir para aquele que tem poder para abençoar. E aí a pessoa volta para casa de mãos vazias. Ela esteve no mesmo lugar que Jesus está, ela esteve perto de Jesus, ao lado de Jesus, ela esteve perto de um Senhor que tem poder e que queria abençoá-la, e voltou para casa sem ser abençoada, porque não pediu. Faz um favor, por favor, dá uma sacudida em quem está perto de você, prega para o irmão e fala assim, pede que Jesus vai te dar. Na palavra de Deus está escrito, tem um versículo que eu gosto, ele é simples, e ele fala bem assim, pede e eu te darei as nações por herança. Olha, que palavra poderosa, é só você pedir. E o Tiago falou, vocês não recebem porque não pedem. Então quando Bartimeu chega na frente de Jesus, Jesus diz, o que você quer que eu te faça? Porque Bartimeu precisava pedir. Jesus sabia o que ele queria, mas ele tinha que pedir, e Bartimeu não ficou querendo discutir com Jesus, ora Senhor, olha para mim, Senhor, o que o Senhor acha que eu quero? Ele não ficou com orgulho, ele não ficou com vaidade, muito pelo contrário, na mesma hora que Jesus pergunta o que você quer que eu te faça, Bartimeu com certeza e com convicção disse, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero que os meus olhos se abram, eu quero ver, Senhor. E aí Jesus disse para o Bartimeu, faça-se conforme a tua fé. E quando Jesus disse, faça-se conforme a tua fé, então as escamas caíram dos olhos de Bartimeu, e aquele homem que a vida toda foi cego e passou a vida na beira de um caminho pedindo esmolas, agora os olhos dele se abrem, e de novo eu me coloco no lugar de Bartimeu, um homem que nunca enxergou, mas a primeira visão que Bartimeu tem, é a face gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte e glorificar o nome do Senhor. Mas aquilo aconteceu porque teve fé, porque ele creu, porque ele acreditou, e Jesus disse assim, lá em Betânia, Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Bartimeu creu, e ele viu a glória do Senhor. E eu pergunto para você, você é capaz de crer como Bartimeu? Você é capaz de crer que Jesus está aqui hoje, que Ele quer te abençoar e que Ele vai te abençoar? Se você crê, se você tem fé, eu quero convidar você a ficar em pés, e eu vou orar com você e por você nesta hora. Eu vou orar para que o Senhor possa te abençoar de uma forma poderosa e sobrenatural. Meu irmão que está aí nas redes sociais, você pensa que você está longe de mim, mas Jesus está perto de você, e assim como Ele vai tocar em cada um de nós que estamos aqui, você pode dizer um glória a Deus? Ele vai tocar também em você que está aí com fé. O que faz o Senhor nos tocar não é a proximidade ou a distância, o que faz Ele nos tocar é a nossa fé. Jesus disse para o Bartimeu, faça-se conforme a tua fé, e Jesus vai olhar agora a tua fé, Jesus vai olhar para a tua fé nesta hora, e se Ele ver que você tem fé o suficiente, então algo poderoso, extraordinário vai acontecer na sua vida. Não creia em mim, creia em Jesus. Não creia em mim, creia na palavra do Senhor. Creia em Jesus agora.